Tá, começou. Então, estamos aqui, agora que começa a gravar, a gente começa a parar de falar besteira, né? Estamos aqui, então, hoje é dia 31, tá? E vamos ter uma aula aí com essa turma maravilhosa, certo? E vamos... Agora o pessoal começa a gravar, não começa a parar de falar de jantar, começa a parar de falar de palhaçada, né, pessoal? Começa a falar sério, né? Então, nós vamos ter uma aula sobre método científico, sobre observação, e eu estava falando para a galera aqui o seguinte, que muitas vezes a dúvida que a gente fica é o seguinte: a gente faz aula experimental, muitas vezes, né, aula prática, e fica aquela velha dúvida: poxa, nós fazemos aula experimental só para demonstrar a teoria? Ou uma aula experimental pode servir, de repente, para a gente descobrir alguma coisa nova, né? Para a gente aplicar o método científico, para a gente, enfim, descobrir alguma, inferir alguma coisa nova, pensar, tirar alguma conclusão, testar alguma coisa, né? Então, na verdade, essa aula é uma simulação. É uma simulação que a gente pode fazer em cima de uma coisa prática do dia a dia, que é uma coisa muito simples, que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, mas é aquela história. Muitas vezes as coisas mais simples, que aparentemente todo mundo sabe, todo mundo conhece, ela pode suscitar muita coisa, pode suscitar muita discussão, né? Então eu queria pedir o envolvimento aí de todos, de todas, porque essa simulação ela acaba sendo desafiadora para a gente, que, como eu falei, é algo do dia a dia, algo comum, mas que pode suscitar uma discussão bacana para a gente aí, tá? Então, Paulo, faz favor, pode passar. Então, nós vamos problematizar uma questão do dia a dia, que é uma questão que todo mundo já fez, que todo mundo já praticou, e é que ela pode ser problematizada. É um exemplo de como que numa aula prática a gente pode problematizar uma questão. Ao invés de chegar e simplesmente colocar um procedimento, faça isso, assim, 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 a gente pode levantar questões, problematizar, fazer com que os alunos, eles analisem, eles levantem algumas sugestões de análise, possam ampliar um pouquinho o conhecimento deles. Isso pode servir para várias questões, né, para vários conteúdos aí que a gente analise. Isso aqui que você está vendo é uma coisa meio monstruosa, né, um ratinho de laboratório com uma orelha, você está vendo aqui, ó, tá? Isso aqui é resultado da cultura de tecidos, né, da biotecnologia. Então, foi inserido aqui uma célula-tronco humana nesse rato, né, na pele dele, e foi produzido uma orelha, você está vendo aqui, uma coisa meio monstruosa, né? Foi feito aqui uma experiência meio brava. Aqui, no caso, uma planta de tabaco, que foi inserido o gene do vagalume e tornou essa planta de tabaco luminescente. Então, é só é um showzinho assim, de tecnologia que muitas vezes os laboratórios fazem, mais como marketing mesmo, para atrair verbas e tal. Isso aí tem muito mais a ver com marketing do que com qualquer resultado científico, né? Então é mais para chamar uma atenção, normalmente para atrair investimento e tal, porque afinal de contas a ciência também é algo que rola muito dinheiro, né? Que precisa de ter um financiamento pesado. E hoje em dia os limites de financiamento dos projetos, inclusive, eles ficam muito diluídos, né, entre aquilo que é financiado por instituição pública, privada. Então é uma coisa que fica meio em jogo, assim, tá? Então, Paulo, pode passar. Então é o seguinte, você vai pegar um bloquinho, um papel aí, qualquer coisa que você tiver, um papel para anotar, tá? E a gente vai fazer um roteirinho, eu vou pedir para todo mundo participar, todo mundo fazer, porque a gente realmente precisa fazer essa simulação para a gente ter um resultado bacana, tá? Então nós vamos fazer um roteirinho de observações, de deduções, de inferências, em cima do que eu te falei. É passo a passo, nós não vamos ter pressa. A cada passo que a gente vai fazer essa problematização, eu vou dar um tempo aí de 5 minutinhos para vocês fazerem cada etapa dessa, tá? Vocês vão fazer com calma, sem aquele compromisso de acerto. Acho que longe disso, né? A gente é um curso superior,
a gente está aqui para construir o conhecimento junto, já falei isso várias vezes. Ninguém tem um compromisso de acertar a princípio, até porque a gente constrói conhecimento juntos e aprendendo junto, como a gente sempre fez, tá? Então, assim, vamos pegar aí um papelzinho, vamos pegar uma canetinha, tá? E vamos anotando passo a passo as observações que eu propor para vocês. Porque em cima desse passo a passo, a gente vai criar, cada um de nós vamos criar todo um raciocínio que eu acho que a gente pode depois ter essa metodologia para aplicar em vários conteúdos de ciências, tá? Vocês topam fazer isso, pessoal? Dá um retorno para mim. Topam fazer essa dinâmica? Marco, sim, Isabela, Elson. Sim, todo mundo está topando aí, então vamos fazer de verdade, tá? Porque é um negócio que vai suscitar e vai resultar num trabalho bem legal. Então, conto com vocês, conto com a participação de todos vocês, tá? Então é o seguinte, pode passar, Paulo. O que nós vamos analisar com vocês é uma coisa que todos nós já fizemos, já observamos, que é o estouro do milho da pipoca. Então, todos nós já observamos, ou no micro-ondas ou na panelinha, você coloca o milho, que é um milho especial, que não é qualquer tipo de milho. Você sabe, né, que o milho da pipoca é uma cultivar de milho própria, não é qualquer tipo de milho, tá? É um milho próprio, que você coloca lá com uma certa... Você coloca lá na panela ou no micro-ondas com uma certa quantidade de gordura, né? E chega um certo momento que começa a literalmente pipocar, né? Essa semente, né? O embrião que nós temos aqui, de repente ele estoura e você tem essa massa branca se abrindo, exteriorizando. Todo mundo já observou isso, né? E depois nós vamos comer essa coisa deliciosa que é a pipoca. Então é um fenômeno facilmente visto, todo mundo já observou. É sobre esse fenômeno que nós vamos pensar. Como eu disse, um fenômeno do dia a dia, um fenômeno comum, um fenômeno totalmente, tá, do cotidiano, que todos nós já vivenciamos. Em cima dele que nós vamos pensar, que nós vamos trabalhar. Tá? Pode passar para mim, Paulo. Então, a primeira questão é o seguinte, que vocês vão fazer. Tá? Nós vamos primeiro anotar, vocês vão anotar, todos vocês, eu vou anotar aqui também, observações gerais, tá, a respeito desse fenômeno. Você vai fazer anotações sobre o estouro do milho da pipoca, mas sem explicação. Você não vai explicar nada, entende? Você vai simplesmente, sem explicar por que acontece, você vai simplesmente colocar informações quantitativas no seu bloquinho. Então, descrever detalhadamente tudo o que acontece na pipoca quando ela estoura. Por exemplo, o que acontece com a cor, com a textura, com a temperatura, com movimentos dos grãos, com a consistência, com o tamanho, com a pressão, etc., com tudo. Você tem que pensar no fenômeno e tudo que ocorre no fenômeno pode ser outras informações além dessa que eu coloquei. Você vai colocar essa descrição geral do fenômeno, mas não explicar por quê, simplesmente colocar o que ocorre com a cor, com o movimento dos grãos, com a textura, com a temperatura, com a consistência. Então pense no fenômeno, tá? Com calma, sem pressa, e comece a escrever aí. Primeira questão, observação geral do fenômeno. Comece a escrever para mim tudo o que ocorre nesse fenômeno, tá? Em termos de observação. Pode escrever, pessoal, pode começar. Não tem pressa, tá? Pode fazer com calma, sem pressa. Vamos lá. Pode ser também em relação a som,
tá? Enfim, impressões sensoriais. O que que ocorre, certo? Visualmente, sensorialmente, com esse milho aí. Bem, a hora que vocês forem acabando aí, vocês me dão um toque aqui no chat, tá? Para eu ter uma noção, tá? Então, 4 pessoas aqui já acabaram. Os outros. A Heloísa acabou também. Paula acabou. Elson acabou. Acabei também, professor. Acabou? Será que eu posso passar para o próximo já, pessoal? Para a próxima etapa? Vânia acabou. Ítalo acabou. Acho que a maior parte do pessoal já acabou. Falta alguém ainda ou eu posso passar para a próxima etapa, gente? Pode, né? Tá. Bom, então vocês colocaram, primeira coisa, as sensações, assim, as observações gerais, sem nenhuma preocupação de explicar o processo. Anotaram, deixa anotadinho e bonitinho. Paulo, pode passar a próxima. Bom, agora vocês vão tentar, veja bem, vocês vão fazer tentativas de explicações lógicas, tentar explicar o que foi responsável por esse fenômeno, por fazer o milho estourar, tá? Quais seriam os fatores físicos, químicos e biológicos que provavelmente influenciaram esse estouro do milho da pipoca? O que fez esse milho estourar do ponto de vista físico, químico e biológico, tá?
O Marcos falou, quem já sabe? Tudo bem, ué, se você já sabe, coloca o que você sabe, não tem problema nenhum. Se você já sabe, coloca, tá? Então, quais são os fatores? Porque tem vários fatores, químicos, físicos e biológicos. Às vezes, a pessoa não sabe todos. Tem fator químico, físico e biológico, tá? Então, se você sabe, talvez você não saiba todos. Tem fator, inclusive, da própria estrutura da semente, entende? Que é fator biológico. Então, tenta colocar aí, tá? Você está vendo aqui, ó, essa estrutura do embrião, né, da semente, ela tem uma casca externa, né? Você tem aqui, ó, o próprio embrião, aqui nós temos as folhas, os cotilédones, né? Aí tem a estrutura da raizinha dele, tá? Você tem aqui um endosperma, que é uma reserva de energia, de nutrientes, melhor dizendo, porque o embrião, logo que ele germina, ele precisa de uma reserva de nutriente, né? Para ele poder, de fato, se alimentar até produzir a folha, começar a fazer fotossíntese, etc. Então, agora você vai tentar explicar fatores, todos os fatores que você acha que influenciam, do ponto de vista físico, químico e biológico, esse fenômeno aí do estouro do milho. Então vamos lá, com muita calma, muita paciência, vai colocando aí, sem pressa, e já já a gente prossegue, pessoal. Numa boa, certo? Sem estresse, vamos colocando aí. Boa noite, Raíssa. É o seguinte, o pessoal que está chegando agora, nós estamos fazendo uma dinâmica aí sobre um processo de estouro do milho da pipoca. O que eu pedi na fase um para quem chegou agora, pensa no seguinte, quando o milho estoura da pipoca, pode voltar um slide para mim, Paulo? Quando o milho da pipoca estoura, o que eu pedi no slide um é para fazer assim as observações gerais do fenômeno. Por que o milho estoura? Só para descrever sem explicar, tá? Descrever o que acontece no milho com relação à cor, a textura, a temperatura, movimento do grão, consistência, tamanho e pressão. Simplesmente dizer o que você observa desse fenômeno, tá, Raíssa? E para o pessoal que chegou depois. Passa para mim, Paulo. Pode passar a segunda etapa. Aí, Raíssa e pessoal que chegou depois, nós estamos na fase 2. O que era para fazer na fase 2? É para agora tentar explicar por que ocorreu esse fenômeno, entende? Que é estouro do milho. Então, quais seriam os fatores físicos, químicos e biológicos que provavelmente influenciaram o estouro do milho da pipoca? Entendeu? O pessoal está anotando isso agora, está tentando dizer quais são os fatores físicos e biológicos responsáveis pelo estouro do milho. Tá? Então, estão anotando isso. Nós estamos fazendo uma dinâmica sobre esse fenômeno aparentemente simples, que é o estouro do milho da pipoca. Tá?
Da mesma forma, pessoal, quando vocês forem terminando aí, vocês vão colocando aqui no chat. Não tem pressa, tá? Mas vocês só me avisam aí para eu ter uma noção, tá? Marcos terminou, Isabela terminou, Evelyn terminou, Heloísa também, Larissa, Paulo, Juliana, Esron, Vânia, Fabiana. Pessoal, eu já posso passar para a próxima etapa? Ou tem gente que está fazendo ainda? Espera um pouco. Hein, pessoal, o que, que eu faço? Espera um pouco, eu já passo. Acho que pode prosseguir. Posso prosseguir então? Se eu não puder prosseguir, se alguém quiser esperar um pouco, avisa aí. Se não que se ninguém quiser esperar, eu vou passar, tá? Vamos fazer assim? Ninguém pediu, ninguém pediu para esperar, então vamos lá, Paulo, pode ir para o próximo. Bom, agora é o seguinte, agora se você citou na fase passada os fatores físicos, químicos e biológicos, certo? Agora você vai tentar explicar de que maneira esses fatores físicos, químicos e biológicos realizam o estouro da pipoca. Então, por exemplo, eu falei temperatura. Explica, a temperatura vai fazer com que o milho da pipoca estoure por causa disso, disso e disso. Entendeu? Você tem que explicar o mecanismo que esses fatores fazem o milho estourar. Entendeu o que eu estou falando? Como que esse fator faz o milho estourar? A explicação de como o fator vai determinar o estouro do milho, entendeu? Você levantou os fatores na fase passada, agora você vai explicar literalmente como que esse fator contribui com o estouro. Não sei se deu para entender. Como que ele atua para que o estouro possa ocorrer. Vamos ver se vocês conseguem. Pode começar, pessoal.
Ezron terminou. Larissa terminou. Essa foi mais difícil, né? Mas a Juliana terminou. Isabela terminou, Marcos terminou. Evelyn terminou. Será que eu posso passar para a próxima? Já? Hein, pessoal, posso passar para a próxima etapa? Sim ou não? Pode. Então vamos lá, o Paulo, passo para a próxima aí. Agora é o seguinte, ó. Vocês explicaram os fatores físicos, químicos e biológicos, como que eles fazem o milho estourar. Agora, você vai ter que imaginar de que forma você poderia testar essas explicações que você deu. Você não deu explicação para dizer como que estourou o milho? De que forma você poderia testar essa explicação para ver se ela é válida ou não? Entendeu? Tem que ter uma forma de testar. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Que a explicação que você deu ela é correta? Pensa numa fórmula, uma forma, tá? De testar isso. Eu acho que a temperatura faz com que o amido aumente lá, dilate a estrutura do amido. Como que eu posso testar para ver se isso é plausível, entende? Eu sei que é mais difícil, mas é para aumentar a dificuldade mesmo, entende? Pensa aí, pensa. De que forma que eu posso testar essas possíveis explicações desses fenômenos? Vamos tentar mais um pouquinho, pessoal. Você vê que a gente pega um probleminha, que aparentemente é muito simples, vai aumentando o grau de dificuldade desse probleminha, né? Aparentemente todo mundo sabe, é fácil. Tudo é tão fácil, né? Aparentemente. Qualquer coisa é tão simples de explicar. Vou falar uma coisa para vocês. Material biológico, qualquer material biológico, se for pegar para trabalhar, para fazer assim, cultivar qualquer coisa, você aprende muita coisa nova, sabe? Qualquer coisa que você pegar. Bicho da seda, eu vou criar bicho da seda. Você acha que tem um padrão, né? Que é uma coisa simples. Ah, eu vou pegar na internet e eu copio aqui. Não. Cada lugar que você faz uma criação responde de um jeito, de uma forma, entende?
Então, experimenta um negócio assim, quando você faz com profundidade, coisas muito simplesinhas, viu? Você consegue, se você aprofundar, você consegue com coisas simples fazer a pessoa criar, fazer a pessoa pensar. Que é isso que vocês estão fazendo agora, pensar. E para a pessoa pensar, ela tem que sair da zona de conforto dela, entende? Que é o que vocês estão fazendo agora. Pô, está ficando difícil. Por que está ficando difícil? Porque você tem que pensar. Só que quando eu penso, eu aprendo, entende? Quando eu penso, eu aprendo. Eu não estou simplesmente repetindo o que as pessoas estão me falando, virando um papagaio. Eu estou criando um conceito, estou criando uma coisa, estou aprendendo, estou sendo criativo, entende? É difícil? É difícil. Mas é isso que a ciência faz. Se você for de fato fazer ciência, é sair da zona de conforto, sair do lugar comum, entende? Esse é o desafio que a gente tem com os nossos alunos. Sair do lugar comum. Material prático de laboratório, a função dele não é repetir a teoria, a função dele é aprofundar conceitos, que inclusive não foram dados na teoria. Então, um simples estouro do milho da pipoca, você pode ampliar pra caramba o que foi dado na teoria. Tá? A gente fez um testezinho aí. Eu sei, tá de noite, são quase 10 horas da noite e tal, cansado, mas a gente começa a pensar, a gente é obrigado a pensar. Fala, peraí, tem que elaborar a coisa, né? Eu tenho que elaborar um pouquinho, tá? Como testar as minhas afirmações ou as minhas tentativas, né, de explicação. Se você conseguir arrumar um teste, uma possibilidade de teste, está ótimo. Já está bom. Tá, mas Raíssa, eu recebi o recado, Isabela, obrigado, viu? Conseguiram pelo menos uma tentativa de teste? O Marcos terminou, Isabela terminou, Ezon terminou também, Juliano terminou. Bom, pessoal, Fabiano terminou. Acho que mais ou menos conseguimos aí. Evelyn, acabei também. Acho que nós conseguimos, a maioria aí conseguiu cumprir. A Evelyn acabou também, essas etapas, né? Agora eu quero perguntar, em relação a. Paulo, você volta na primeira etapa lá para mim? Volta lá na primeira. Vamos só perguntar, e o pessoal abre o microfone. Fala aí para mim algumas observações aí que vocês anotaram. Pode falar para mim. Vamos abrir agora a conversa entre nós. Professor, Fala.
Então, primeiro ele faz um som auditivo, né? Ele fica olhando, depois ele salta, depois transforma em flocos brancos. Certo. Imaginei o odor muda, né? Libera o odor, libera vapor, e o grão ele fica menos denso, né? Porque o grão já é denso, depois o grão não é mais denso. Perfeito. O que mais? Aumento de temperatura. Tinha que falar as características, tipo, dura, amarela, essas coisas. Coisa de observação, assim. O que mais que você fez, Ana, que você observou? Então, o grão ele estoura e fica branco. E tem alguns que não estouram direito e acaba preservando esse milho que fica no meio, né? E começa com o som de algo estourando dentro da panela, e esse som vai crescendo de forma gradual, até parar, que é quando a pipoca está pronta. Perfeito. O Marcos está sem microfone, mas está falando que fica macio, a casca vai para dentro. Beleza. Alguém quer relatar mais alguma coisa? É praticamente a mesma coisa. Com o aumento da temperatura, ela começa a se agitar. Certo. Estoura, né? Expande. Maravilha. Professor, Tá. Oi, pode falar. eu reparo que o movimento do milho da pipoca fica mais rápido. Tipo, ele começa a pular, assim, a mexer mais rápido. Sim, é verdade, é um movimento, né? É verdade, Juliana. Então, vocês captaram várias coisas que realmente são as observações que vocês fizeram. Com certeza, tá? Passa para mim o próximo, Paulo. Com relação aí a essas tentativas de explicação lógica, esses fatores físicos, químicos e biológicos, vamos trocar uma ideia aí? O que vocês colocaram? Eu coloquei que eles aquecem e transformam. Certo. Imaginei mudança da estrutura do interior do grão. Fator calor. Calor, temperatura. Certo. Aí eu coloquei com o aumento da temperatura e pressão, né? Ela expande. Pressão e temperatura, Eu coloquei perfeito. a mesma coisa também, acaba expandindo. O senhor falou de casca, né? Aí eu pensei, talvez essa casca ela é, sei lá, quebrada, e faz surgir a pipoca, né? Muda a pressão, a temperatura dentro do grão. Certo. Tá tudo errado. Eu imaginei também que a reserva lá, que era a parte biológica, ela acabava reagindo assim, com o aumento da temperatura e tinha uma transformação ali. Tá, a Larissa colocou. Conforme o calor é tanto, vai gerando a ebulição da água também. Então acaba estourando mais rápido o milho. Certo. O Marcos Vinícius está colocando aqui: temperatura aumenta, a pressão interna aumenta, aumento do volume, né? E a Larissa, temperatura, pressão e umidade. São vários tentativas de explicação, que realmente que vocês colocaram: fator físico, químico e biológico. Maravilha. Ô Paulo, passa mais um aí. Explicação de que maneira esses fatores realizam o estouro do milho. Vamos relatar isso? Eu acredito que com o aquecimento sai a água e evapora. E aí expande. Imaginei mais ou menos isso, que o fator da pressão da água ali dentro, ele vai se acumulando e chega numa pressão que acaba rompendo a casca, que é mais sensível. Certo. Aumenta a pressão, né? Entendi. O que mais, pessoal? Eu coloquei a mesma coisa, com o aumento da temperatura e pressão, a água vai se agitar ali, até que rompe, né, a casca da pipoca e o amido se expande saindo para fora. E por que isso não acontece no milho normal? Ótima pergunta. Tá. Aí já Não não sei. acontece porque ele está Será que hidratado. tem menos água? Não, estou perguntando, né? Também não vou dar a resposta aqui, estou perguntando. Não acontece porque ele está hidratado. Porque o milho, para ele estourar, ele tem que estar desidratado. Ele fica um tempo guardado. Certo. Eu acredito que ele tenha mais amido, o outro milho.
Então, são tentativas de explicação, tá certo. O próximo aí, Paulo. Agora que eu quero ver. E o teste para essas explicações? Alguém fez? Eu imaginei mais focado na questão do fator físico, né? Que é mais aparente. Imaginei assim um teste da gente conseguisse pegar um grão, tirar só a casca dele, sem ele estourar, daí tirar toda a estrutura dele de dentro, daí a gente colocar numa balança antes, pesar, ver o peso, né, que vai ter essa umidade, daí a gente desidrata, e pesa de novo, e depois a gente tenta fazer o cálculo para ver se essa quantidade de líquido que está aí dentro, a pressão vai corresponder a conseguir romper a estrutura da casca. Perfeito. O Marco Vinícius. Dá para fazer uma análise química do amido para ver qual a porcentagem de água. Também é um teste. Sim, com certeza. Alguém mais propôs algum teste aí? Na parte da química, dá para saber que houve uma reação ali, porque ao você estourar a pipoca, você não vai conseguir voltar ela mais para ser milho. Certinho também. É uma proposta também, Luísa. Quem mais fez alguma proposta de teste aí? Diferente dessas que foram faladas. Se você colocar o milho um tempo na água, ele fica hidratado. Aí ele não vai acontecer esse fenômeno. Também é um teste. É um teste válido, Fabiana, com certeza. Teste válido, sim. Perfeito. Bem, alguém mais? O Marcos aqui. Mudar as condições de temperatura e pressão externa também e testar para ver se ele estoura. Também correto. Enfim, vocês, todas as propostas são válidas, tá? Pode passar para mim, Paulo. Eu coloquei algumas palavras-chave aqui, sem querer dar resposta, né? Mas que são coisas aí que vocês falaram, ó, né? Então, rompimento da casca, estoura, elevação da pressão interna. Vocês falaram isso, expansão do amido, mudança de formato, resistência do envoltório da semente, aquecimento, milho de pipoca, 12% de água da semente, vapor d'água. São coisas que vocês falaram. Eu coloquei assim aleatório, tá? Pode ir, Paulo. A questão que vocês fizeram é que vocês repetiram, vocês construíram o método científico. Havia um problema. Por que o milho da pipoca estoura? Esse era o problema. Vocês levantaram dados. O que foram os dados? As observações do fenômeno. Vocês levantaram esses dados. Aí vocês levantaram hipóteses. Por que o fenômeno ocorre? Certo? Vocês levantaram hipóteses, fatores físicos, químicos e biológicos. Aí, vocês lançaram possibilidade de testar essas hipóteses. Experimento, fase de experimental, que vocês propuseram muito bem. Óbvio que se a gente tivesse no laboratório, vocês repetiriam esses resultados, chegariam a uma conclusão, né? Então, sabe o que vocês fizeram nessa dinâmica nossa? Vocês trabalharam como cientistas, tá? E eu tenho certeza que quando vier um conceito de milho de pipoca, vocês vão saber e vão lembrar disso, porque vocês construíram o conhecimento. É isso que a gente quer numa aula experimental, entendeu? É a construção do conhecimento por parte dos alunos. Isso é difícil para o professor. É mais fácil para o professor demonstração, é mais fácil para o professor fazer uma mágica lá na frente bonitinha, todo mundo acha legal, engraçadinho, entende? Ah, que bacaninha, que bonitinho. Mas, assim, em termos pedagógicos, não tem a relevância que tem uma aula experimental. Tá? Então, assim, eu gostaria de pedir para os senhores e as senhoras, e as senhoritas, e os senhorios,
que quando vocês fossem dar essa aula experimental que vocês vão dar para mim, essa aula simulada que vocês vão dar para mim, que vocês pensassem nessa possibilidade aqui, tá? Eu sei que às vezes é difícil, às vezes você fala, pô, professor, o tema que eu peguei não dá para fazer. Tudo bem, se não der para fazer, ninguém aqui tem o compromisso de, entende? De ser o as da questão pedagógica do método científico, mas eu não sei se eu me fiz entender o objetivo, entende? Da aula experimental. Através de uma simulação, a gente poder, de fato, abstrair, entende? Abstrair o conteúdo, ou os conteúdos, e construir o conhecimento. É isso. Isso que eu quis conversar com vocês, isso que eu quis construir com vocês. Eu agradeço, porque eu acho que a gente construiu em conjunto, essa turma é muito participativa, eu sempre falei isso, vocês são muito legais. Aquilo que a gente propõe, vocês topam, vocês bancam, vocês participam, então a gente fica muito animado de trabalhar com vocês, sabe? Porque vocês dão um retorno para a gente, vocês são muito bacanas mesmo, então vale a pena, tá? Pode passar, Paulo. Pode passar. É isso aí, não pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar também. Também pode passar. Eu queria só relatar uma coisa da questão da ciência, que é o seguinte, que é uma definição de ciência que eu gosto muito, que é de um historiador da ciência chamado Karl Popper, que ele fala o seguinte, que a ciência se baseia na chamada refutabilidade. É a possibilidade, portanto, de nós podermos ser refutados em cima daquilo que a gente fala, entende? Ou em cima daquilo que a gente quer provar, ou em cima daquilo que a gente quer falar. Então, tudo na ciência é provisório. Quando a gente fala de uma teoria na ciência, a gente está falando de algo provisório, que vai ser superado no futuro, entende? Porque a sociedade está em evolução, a ciência está em evolução, e, de repente, os paradigmas da ciência, quer dizer, as teorias científicas, elas vão sendo aprimoradas com o conhecimento. Então, assim, a ciência não se baseia em dogma, em verdade absoluta. Isso se confunde muito hoje em dia, tá? Eu queria, nesse curso, poder discutir um pouquinho essas coisas filosóficas. Eu falei para vocês isso. Discutir a diferença entre dogma e ciência, discutir o chamado pseudocientificismo, que hoje é muito, infelizmente, na nossa sociedade, é uma coisa muito comum. As pessoas já não sabem mais o que é ciência, o que é pseudociência, né? Como que a ciência é manipulada, muitas vezes, ideologicamente. Isso infelizmente, está acontecendo muito na nossa sociedade, né? O pessoal usando a ciência para um discurso ideológico, político, quando, na verdade, a ciência não deveria ter esse papel. A ciência não tem papel político nem ideológico, a ciência tem um método, e deveria cumprir esse método, um método de trabalho, de conhecimento, tá? Então, na aula de hoje, a gente viu essa questão do método e de como uma possibilidade, apenas uma possibilidade de trabalhar essa metodologia numa sala de aula, em uma dinâmica de descoberta, entende? De conceitos. A gente vai tentar nas próximas aulas, eu vou conversar com o professor que está chegando, o Márcio, vamos ter que negociar com ele, enfim, ele vai trabalhar comigo, a gente vai ter que ver juntos o que nós vamos fazer agora, né? Mas, em princípio, eu gostaria de trabalhar esses temas, o que eu acho que é interessante também, a gente entrar um pouco nessa questão de ciência e sociedade, tá? Eu lembro que quando eu falei isso com vocês, vocês acharam interessante na primeira aula, vocês gostaram, me pareceu, pelo menos, tá? O que vocês acham disso? Hein, pessoal? Eu acho que complementa muito mais o curso nosso, ainda mais dessa disciplina, e dá uma visão, assim, eu sempre acho que a questão da visão filosófica em todas as áreas das disciplinas abrange muito mais conhecimento, né? Acho que
é muito importante ter. Dá uma... refina mais o conhecimento, parece, né? Legal. Então, contando com esse apoio de vocês, a gente vai tentar também conversar, entrar um pouco nessa área, tá? Filosófica, discutir um pouco essas interações e como que infelizmente a ciência tem sido desvirtuada do seu caminho. E como que infelizmente os cientistas também são pessoas que são influenciadas pela cultura, que têm preconceitos também, que, enfim, muitas vezes replicam esses preconceitos, né? E como que a ciência foi mal utilizada na história, infelizmente, muitas vezes para coisas horríveis, tá? Que a gente vai ter oportunidade de falar depois. Então, pessoal, acho que mais ou menos hoje era isso, tá? Queria deixar aí o microfone aberto para considerações, para contribuições, para perguntas. Vocês podem, se quiser contribuir com alguma coisa, falar alguma coisa, alguma pergunta, fique à vontade. Se não, acho que a gente já vai por hoje encerrando a aula por aqui. Tá? Vocês querem colocar alguma coisa? Bem, acho que, então, não havendo nenhuma colocação, a gente vai ficando por aqui, pessoal. Um abraço, então, para vocês, uma ótima semana, tá? Na semana que vem estaremos de volta. Muito obrigado aí a todos, a todas, tá? Eu vou parar de gravar aqui. Também, bom final. Boa semana. Até semana que